Tipo, o cara é pobre, mas ele quer viver como se fosse rico. E assim, ele vai continuar sendo pobre a vida toda pra sustentar uma falsa impressão de que ele é rico. Ou você prefere ligar o dane-se, tô nem aí, meu, se vão achar que eu sou pobre ou não. Só que, consequentemente, depois você fica rico. Eu tava falando com um cara, muito amigo meu, ele é lá da minha igreja, né? Ele já morou na favela mesmo, tipo barraco, sabe? De madeira. Mas ele tinha uma cabeça boa. Então, ele tava me falando, né, que... Eu tava falando exatamente sobre isso, né? Sobre gente pobre que quer ter coisa que os ricos têm, mas caramba, cara, não dá ainda, né? Calma, vamos trabalhando, vamos subindo. Você vai ter, só não agora. É, aí o cara chegou e falou assim, Duda, eu, a minha esposa e meus 2 filhos, a gente dormia num quarto. Tipo, aí ele me mostrou lá o tamanho, né? Tipo, sei lá, 3x2. 4 colchões na cama, 4 de solteiro, né? Juntava 2 solteiros e 2 solteiros pros filhos. Ele morava, tipo, na comunidade mesmo, bem difícil. E ele via a galera, os vizinhos, cada vez com um carro mais top. Às vezes chegava o vizinho, tipo, com um rádio. Na época eu usava aqueles rádio, né? Enorme. Hoje em dia você nem tem mais aqueles rádio grande, né? Tipo, coisa assim top. Botava subwoofer e uma par de coisa no porta-mala do carro. Aí ele falava pra esposa dele, a gente não vai economizar, a gente não vai gastar com nada disso, a gente vai continuar andando de busão, a gente vai continuar tendo a nossa vida na nossa simplicidade, porque eu tô juntando dinheiro pra gente conseguir subir e crescer de vida, e mudar de vida. Aí ele fala que ele olhava pra todo mundo, a galera cada vez com objetos e itens assim, sabe? Mas, pra mim, qual é o maior erro do pobre? É não saber que é pobre. Tipo, o cara é pobre, mas ele quer viver como se fosse rico. E assim, ele vai continuar sendo pobre a vida toda pra sustentar uma falsa impressão de que ele é rico. A mentalidade é ruim, sabe? Não, e tipo assim, que nem você falou, né? Não, eu quero essa TV agora. Caramba, mano, mas você é pobre, cara. Não dá pra você ter o que um rico tem. Daí vem esse tipo de pensamento, mas eu tenho que curtir a vida, tenho que curtir. Só que você tem 2 opções. Ou você economiza por um tempo pra você começar a ter uma vida melhor e conseguir comprar essas coisas, ou você compra essas coisas, se endivida e continua vivendo como pobre a vida toda. Eu nunca fui pobre, lascado mesmo, sabe? A nossa casa lá, já teve um momento que meu pai ficou desempregado, a gente andava de busão, mas o que a gente fazia? A gente vivia como alguém que tá numa crise, tá vivendo numa época de crise. Já tivemos um momento em que a gente teve que ficar sem carro, nada de Nutella, nada de sorvete, nada de comer fora. Só que o problema é que o pobre, ele é pobre, mas ele não quer abrir mão da Nutella, ele não quer abrir mão de... Porque é isso que você tá falando. É a situação real versus o status. Aí eu pergunto, você prefere ser pobre, mas ter um status, fingir que é rico e, consequentemente, continuar pobre? Ou você prefere ligar o dane-se, tô nem aí, meu, se vão achar que eu sou pobre ou não? Só que, consequentemente, depois você fica rico. Quantas vezes na minha igreja, por exemplo, a galera saía pra comer? Vamos lá comer. Cara, não vai dar. Por que tá sem tempo? Não, tô sem grana mesmo, não posso gastar. Tem gente que tem vergonha de falar isso. Sim. Qual que é a minha ideia, né? Eu e a minha esposa, a gente vive assim. Eu não tô nem aí se eu sou rico, se eu sou milionário ou não. O que eu não quero é ferrar com a minha vida se eu perder o emprego amanhã. Eu tô tendo que trabalhar, vou me lascar todo dia no trabalho que nem uma mula, inclusive, né? Ontem mesmo eu fiquei até 3 horas gravando vídeo pra ter conteúdo no canal. A gente se lasca pra conseguir as coisas, né? A gente se esforça muito. Então, a ideia é essa, sabe? Tipo, se tudo der errado... Parece que é um pensamento meio pessimista, sabe? Mas se der errado, se por acaso eu e a minha esposa perdemos o emprego, cara, de boa, o seguro-desemprego que eu vou ganhar por 6 meses já me garante alguma coisa. Agora, tem gente que se perder o emprego, o cara tem que pagar a casa, tem que pagar condomínio, tem que pagar o carro, tem que pagar a TV, tem que pagar 1 milhão de coisas que ele não vai ter de onde tirar dinheiro. O melhor investimento é você quitar suas dívidas. Tem gente que vai falar, não, mas tem a criptomoeda que você falou, não, mas tem a ação, tem a Ibovespa, não sei o que lá. Tá, mas quita suas dívidas primeiro, depois você vê o que você faz, sabe? Porque aí você vai ter uma grana, você vai saber quanto que sobra pra você botar aqui, botar ali, né? Então, a ideia é essa mesmo, e evitar a dívida a todo custo. Mas tem alguma dívida que é boa? Tem. Por exemplo, tem um dilema hoje em dia de alugar ou comprar casa. Eu sou a favor de comprar. Então, é uma dívida boa. Eu acho muito legal a ideia de você comprar uma casa, primeiro porque é tua,
Cara, você não vai ser despejado, você não vai, o dono não quer mais, você vai ter alguma coisa pra deixar pros seus filhos. Ah, beleza, eu aluguei a vida toda, tá? Só que aí, pô, eu acho legal a ideia de você deixar algo pros seus filhos, sabe? Não que, nossa, é extremamente necessário, mas eu prefiro deixar do que não deixar nada. Então, por exemplo, comprar uma casa... Pô, é uma dívida. Eu tenho essa dívida. É a única dívida que eu tenho, na verdade. Eu pago o financiamento da minha casa. Só que é algo que tá me proporcionando um lugar pra morar. Sabe, muitas vezes é mais barato do que um aluguel. Pô, o financiamento que eu pago é 1.100 o valor. Hoje em dia você vai procurar uma casa pra alugar, você paga 1.700, 1.800. Sim. Né? As pessoas ficam falando, né, que eu sou muquirana, que eu sou avarento. Uma mulher até postou assim nos comentários do meu vídeo. Cara, eu tenho até medo de me casar com um cara que seja igual você. Se você perguntar pra minha esposa, nós provavelmente somos o casal que mais viaja de todos os amigos nossos. Nós somos um casal que não temos dívida nenhuma. Nós temos um casal que tudo que a gente precisa a gente compra. Tudo, cara. A minha esposa chega, a gente tá precisando de um liquidificador. Compra agora, sabe? A gente tem tudo que a gente precisa. Só que é o gastar com sabedoria. Enquanto outras pessoas ficam gastando com futilidades aí. Nunca viaja com a esposa. Não tem história pra contar com os filhos, não faz nada, sabe? Eu prefiro ser muquirana com algumas coisas para que eu possa desfrutar com outras. O muquirana é o cara que não quer gastar com nada. Não, a minha ideia é, vamos dosar aqui, vamos ver o que dá pra gente gastar, o que é pro nosso fundo de investimento, o que a gente vai fazer, sabe? Mas a maioria dos meus amigos ganham muito mais do que eu, sabe? O pessoal fica falando no canal aí, né? Primo pobre, uma mentira, você é mó rico. Cara, eu sou muito normal, sério. Tipo, sabe, eu tenho um carro super normal, minha casa custou 200 mil, que é uma casa barata hoje em dia. Hoje em dia aqui em São Paulo você não acha nada por menos de 300 pau, né? Eu consegui por 200, financiado, trabalho, minha esposa trabalha, minha esposa faz negócio de crochê, de bagulho pra vender de bolsa, esses negócios. Eu dou aula particular, a gente tá fazendo correria. Então eu não sou rico, eu sou uma pessoa normal. Mas como é que você consegue viajar tanto, Duda? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue fazer aquilo? Como é que você compra... Caramba, mano, tentando ser o mais inteligente possível com minhas finanças, né? Não sendo um cara perdular que gasta tudo e não pensa nas coisas, mas ao mesmo tempo não sendo um cara que só pensa em economia e não pensa em desfrutar a vida. Sim. Né? Tipo, a gente gosta de passear, a gente tá, sabe, já estamos planejando a próxima viagem, só que eu faço tudo daquele jeito. Vamos calcular, vamos ver quanto vai dar, para que não fuja do nosso orçamento, porque eu não quero me endividar com uma viagem. Eu quero pagar uma viagem e poder desfrutar com minha mulher, sabendo que quando a gente voltar para casa a gente tá de boa. Sim. Né? E o importante, mano, é a gente pensar o que é custo fixo essencial. Então, por exemplo, casa. Então, se você mora de aluguel ou de financiamento, é um custo essencial. Você tem que ter onde morar. Supermercado, você tem que ter o que comer. Luz, Netflix já não é essencial, entende? Mas é uma coisa que ninguém... Pode viver sem. Mas já é uma coisa que muita gente... Não tem como. Tem, claro que tem, né? Eu vivia, desde que eu nasci até 2 anos atrás, sem Netflix, né, mano? Então, sim. Então, a gente pensa o que é custo essencial e o que não é essencial. E aí você fazer a tua somatória. Por exemplo, eu montei uma planilha em Excel e divulguei lá, gratuita e tal. Você vai botar teu salário, outras fontes de renda, faço Uber, vendo sorvete, sei lá. Aí vai ter o renda final. Aí tem uma outra parte lá que você coloca o que é gasto essencial e o que é gasto supérfluo. Aí você vai pegar, por exemplo, o gasto essencial. Digamos que ele represente... 80%. 80%. Quer dizer o quê? Que os outros 20% você pode gastar com outras coisas, ou com coisa supérflua, ou fazer dívida. Só que se você pensa assim, você nunca vai ter o teu dinheiro para montar o seu pé de meia. Porque uma coisa é a reserva de emergência. Caso alguém esteja assistindo aí e não saiba, né? A reserva de emergência é uma grana que você tem guardada ali. Tipo, normalmente ela tem que equivaler a 6 meses do seu custo. Ah, beleza, Duda, eu sei que eu sobrevivo com R$1.000 por mês. Então você tem que ter R$6.000 guardados ali, caso dê ruim, tá ali. Só que, beleza, essa é a reserva de emergência. Tá. Mas isso aí não é o seu, sabe, é um negócio caso dê ruim. Isso é pra não mexer, né? Exato, só que você também tem que montar agora sim, eu vou montar a minha poupança, vou montar meu rendimento, vou fazer meus investimentos, né? E se a pessoa pensa, isso é pra gasto essencial, isso é pra gasto supérfluo, isso é pra minha reserva de emergência, isso é pra dívida, ela nunca vai ter mais do que ela tem na vida, sabe? Tipo, ela nunca vai ter, opa, olha, minha poupança já tá com 5 pau. Opa, daqui a alguns meses, 10 pau, 20 pau, 30 pau. Aí ela nunca vai conseguir investir em algo que vai fazer a grana dela aumentar. Então, o importante é você ter sempre a tua reserva de emergência pronta. E quando ela estiver pronta, aí você vai começar a montar seu patrimônio mesmo financeiro. Tipo,
Porque senão você vai continuar sempre na mesma. Pra que é a reserva de emergência? A gente tá muito sujeito a dar zica do nada na nossa vida, em qualquer coisa, né? Vou citar o exemplo do nosso ex-carro. A gente tinha um carro, que a gente tava de boa e estourou a correia dentada. Cara, estourar a correia dentada é uma das piores coisas que acontece com o teu carro. Ô, Dudu, mas você é burro também. Mano, estourou antes da época de eu trocar a correia. Porque era cada 70 mil, se não me engano, estourou antes. Aí, beleza, ficou 4 pau, se não me engano. Se você não tem de onde tirar e já tá com dívida, é mais uma dívida. Aí você começa a se afundar cada vez mais, né? A Bíblia tem um versículo que fala que um abismo chama outro abismo. É isso, sabe? Você, cada vez mais você começa a se lascar muito. E aí você zoa teu relacionamento. O pessoal fala que casamento, uma das maiores causas de briga é finanças. É verdade. Né? Você começa a ficar estressado, você já não tem mais paz de espírito. Agora, quando você tem uma reserva de emergência, volto a dizer, não é só questão de eu tenho dinheiro lá, não, é que eu tenho paz, sabendo que se alguma coisa der ruim, cara, tudo bem, a gente tem ali o nosso montante ali, a gente pode tirar de lá e não vamos se lascar por causa disso, né? Então, quitar a dívida, ter a reserva de emergência, a partir do momento que você tem sua reserva de emergência, aí você pode começar a investir. E investimentos são muitas possibilidades, muitas coisas. No Brasil, o que mais se usa é a poupança. Tá. Por quê? Porque é fácil, porque todo mundo, ela já tem no banco que você tem conta, só que ela é muito inútil, no sentido de te dar um retorno. Então, por exemplo, se você tem uma grana e não sabe o que fazer, primeira coisa, procure aprender, porque quando você quer ganhar dinheiro sem entender o processo, provavelmente você vai se ferrar. E hoje em dia, todo mundo tá assim, mano, eu quero ganhar dinheiro, mas não quero aprender, eu quero ganhar dinheiro, né? Então, tem um processo, você precisa entender onde você tá aplicando. Então, uma coisa super simples, por exemplo, é você deixar seu dinheiro no Tesouro Direto. Já tem um rendimento melhor do que deixar na poupança. Mas hoje, você deixar a grana no Tesouro Direto é super fácil. Você pode botar, o teu rendimento vai ser maior. Você também tem liquidez diária, você pode sacar. Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, tá na onda aí das criptomoedas. Eu acho legal por quê? Porque criptomoeda é uma coisa que você não precisa investir toda a tua grana. Você bota um pouco lá e pode ser que ela, sabe, exploda. E se não explodir? Não tem problema, Cara, você botou pouco. O que eu acho legal de criptomoeda? É super seguro e confiável? Nada é seguro e confiável, sim, sabe? Só a poupança que é seguro, mas também não rende nada. Deixa embaixo do colchão, dá quase a mesma coisa, né? Sim. Ainda mais pra quem tem pouco dinheiro. Mas o que eu acho legal disso é que a maioria dos investimentos, pra te dar um retorno bom, você tem que botar uma grana boa. Tipo assim, vou investir no Tesouro Direto R$100. Pô, grande porcaria, meu, vai dar nada, né? Agora, a criptomoeda, por exemplo, minha irmã comprou uma criptomoeda lá e ela botou, sei lá, acho que 50 conto numa criptomoeda. Comprou meio no escuro, assim. É no escuro, porque dá pra você acompanhar qual que tá vindo em ascensão há alguns dias, né? Ela botou lá, aí tipo, valorizou 4 vezes em 2 dias. E aí é muito do emocional, você tem que ser muito controlado, né? Ai, que droga, mano, por que eu não botei mais, né? Tipo, se eu botar pouco e crescer muito, eu vou me arrepender de ter pouco. Se eu botar muito e o negócio cair, eu vou perder uma grana. Só que a criptomoeda, cara, tem milhares hoje em dia de criptomoeda, né? A gente fala do Bitcoin, porque é a mais famosa, mas tem muita. Então, o que eu diria? Procura uma corretora boa, uma exchange boa, que tenha bastante criptomoeda, bastante opção, porque, via de regra, a criptomoeda que tá dentro de uma exchange, ela já é um pouco mais segura. Teve uma criptomoeda aí que há poucos dias todo mundo tava falando dela. Daí eu fui lá ver na minha corretora, não tinha ela. Daí eu falei, por que vocês não têm essa corretora? Coloca aí. Dela fala, a gente nunca coloca uma criptomoeda aqui dentro. No caso, a corretora é a Binance, que é a que eu mais gosto. Aí eu falei com eles falaram, olha, a gente não coloca dentro aqui da nossa plataforma uma criptomoeda que ainda é meio duvidosa. Então, é bom você fazer numa corretora, mas aí voltando. Eu acho legal criptomoeda, porque assim, não é uma coisa que, cara, eu tenho que botar 5 pau. Não, meu. Tem criptomoeda que vale 1 centavo. Se você colocar R$1, você vai ter 100 dela. Aí digamos que essa criptomoeda começa a valorizar. Hoje vale 1 centavo. O Bitcoin valeu 0,001. Tipo, 1/10 de 1 centavo. E hoje deve dar uns 350 mil. Assim como o Bitcoin valia 1 centavo e hoje vale 350 mil, a expectativa é que outras moedas que hoje valem 1 centavo também começam a valer, que valha R$1.000, 10 mil, quanto for. Você vai gastar R$1 pra comprar 100 dela. Então, tipo assim, caramba, eu não vou investir em criptomoeda. Caramba, R$1, mano, toma aqui que eu devo ter uma moeda perdida embaixo da minha cama de R$1, sabe? Não é dinheiro alto. Verdade. Né?
Tem outras criptomoedas que já estão valendo um pouco mais. Bota 10 conto. Então, eu acho bem legal a criptomoeda porque são valores pequenos.